Boa noite a todos. Que Jesus esteja no coração de cada um, iluminando essa casa como sempre, essa casinha de luz. É sempre uma honra e um prazer imenso estar aqui podendo participar de louveira desta casa. Hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho que está em João 14, 27, onde Jesus fala com seus discípulos e diz para eles: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, se nós olharmos lá no Evangelho, João 14, 27, nós vamos encontrar essa mensagem de Jesus. E quando a gente escuta isso, lê isso no Evangelho, sabendo que Jesus está falando com seus discípulos, ele já está colocando para a gente uma questão importante. Ele está dizendo, olha, a paz que existe, de fato, não é a paz que o mundo conhece. O mundo fala sobre paz, mas a paz que o mundo fala e a paz que o mundo conhece não é a minha paz, não é a paz da espiritualidade, não é a paz verdadeira. Isso é uma coisa muito importante a gente compreender. E aí a gente tem que pensar assim, como que a gente faz para entender, então, essa paz do mundo e a paz do Cristo? Porque não tem confusão, ele já colocou bem claro, são coisas diferentes. E se a paz significa algo, e esse algo, para nós que somos espíritas, está mais relacionado à realidade, que é o mundo espiritual, que é a nossa espiritualidade, então a paz do mundo, ou aparentemente, pode ser uma coisa falsa. E nós vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos falar um pouquinho disso. Quando você olha para a palavra paz, e você vai lá buscar lá na origem, do grego, você vai encontrar pax. E pax, desculpa, não é do grego, é do latim, porque é outra coisa que eu falei do grego aqui, é pax. E pax significa acordo, tratado, né? Um acordo, um tratado, é um cessar a guerra. Bom, aí a gente já começa a entender o que significa a paz para o mundo. Você diz assim, olha, aquele país lá está em paz, lá não tem guerra. Ou aquele país não está em paz, ele tem guerra, está em guerra, não tem paz. Normalmente essa é a ideia de paz, é guerra e paz, né? Essa é a ideia do mundo. Mas também você pode levar isso para o lado, além da guerra, das conturbações, das dificuldades, dos estresses, das violências do mundo em geral, da vida, do dia a dia nosso. Existem muitas violências no nosso mundo. Existem muitos quebra de tratados. Porque se você olhar para o dia a dia, né, de um país e pensar, não, aquele país não tem guerra, o Brasil não tem guerra, né, os países também não têm. Mas e a paz? Bom, a paz ainda não tem também. Por quê? Porque a paz pressupõe a paz do Cristo, ou uma paz a nível espiritual, e não a paz simplesmente por um tratado. Mas como é que nós vivemos no nosso mundo? Em função de tratado também. Não é guerra, mas é um tratado. Ora, você tem leis, né? Você tem uma Constituição, você tem leis sobre vários aspectos jurídicos, né? Você tem leis tributárias, leis criminais, leis penais, tem de tudo. E por que você tem isso? Porque são tratados. Como tem um tratado de paz para não ter guerra, também tem um tratado do cotidiano das pessoas viverem. E aí você pensa assim, mas será que tantas leis assim são importantes para a nossa vida? E você fala, sim, são, né? Porque muitas nem cumpridas são, a gente sabe disso, depende do tipo de pessoa envolvida, muitas nem são cumpridas. Então você não rouba. Por que você não rouba? Muitas pessoas não roubam porque podem ser presas, porque é proibido roubar. E também existe um aspecto, se a lei é para todos, eu não vou roubar, mas o outro também não vai me roubar. Não posso matar, a lei diz não posso matar. E o outro também sabe disso. Então, não é a lei do mais forte. Então, esses sistemas que o mundo criou,
de legislação, de acordos, né, entre a humanidade, entre um país, entre uma cidade, entre uma maneira de viver, para todas as leis existentes, são acordos. São acordos. E aí você diz, mas então isso garante a paz? Não, porque a paz verdadeira não é garantida por isto. Né? A paz verdadeira é garantida por uma única lei, que aqui está na nossa consciência, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que significa isso? Significa que tem um processo de evolução, de caminhada, de aprendizado. Esse processo é o que vai garantir o quê? Paz. Paz. Mas até lá, muitas coisas vão acontecer e muitas coisas já estão acontecendo. Né? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente começa a ver umas coisas assim assustadoras. Porque se você cria leis para intimidar o outro a não fazer, né, você não quer que o outro faça aquilo. Você também não pode fazer a lei para todos. Você tem no nível político mais alto dos países, das nações, um processo parecido, muito assustador. É o processo onde as pessoas criam armas nucleares. Então, vocês já devem ter percebido os jogos políticos de poder, onde uma nação que tem arma nuclear, ela diz assim, não, a arma nuclear nós temos para não usar, é para intimidar. Porque se eu tenho arma nuclear, você me respeita. Ah, mas eu também tenho. Tá bom, então eu também te respeito. Então, cria aí um diferencial daqueles que têm armas nucleares para que eles tenham um poder além dos outros que não têm, mas que eles, de uma certa forma, têm medo de usar porque o outro também pode usar, e aí pode criar uma situação. A gente já viu muito falar sobre guerras nucleares, né? E por que elas não acontecem? Porque todos têm medo de começar isso, é muito complicado. Então, isso também é um acordo que se faz porque alguém tem uma carta na manga, e o outro também tem. E aqueles que não têm, não se metem com aqueles que têm. Entende como é o processo político e o processo de acordos no mundo para se ter paz da maneira que nós concebemos? Mas para o Cristo, a paz é a paz da consciência de cada um. E isso você só alcança quando você segue o que está escrito na sua consciência. É a lei, é a grande lei de amor, a grande lei de amor. Mas a gente não tem como falar disso tudo sem mencionar o momento em que nós estamos vivendo, os dias atuais. E o que é que nós estamos vivendo? Eu falo sempre que em todas as palestras que eu tenho oportunidade, eu não deixo de falar das coisas que estão acontecendo hoje nos dias atuais. E o que é que está acontecendo nos dias atuais? Né? Todo mundo já sabe. Nós estamos vivendo um processo de tempo, de ciclo muito complexo. Então, se você pegar lá na Gênesis, se você pegar no Livro dos Espíritos, se você pegar no Evangelho, se você pegar em Jesus lá atrás, no sermão profético de Jesus, né, o sermão que eles falam do Apocalipse, né, de Jesus, ele vai falar para a gente, olha, quando chegar os fins dos tempos, vai acontecer isso. Então, esses 7 sinais que Jesus coloca nesse sermão é nos mostrando coisas que vão acontecer no futuro, né? E que vai nos mostrar que algo grande está ocorrendo. E eles traduzem para final do tempo, que é um equívoco, não existe essa tradução, não é correta, na verdade é final de ciclo, né? O correto é final de ciclo. Então, é exatamente o que nós estamos passando. O que é que nós estamos passando? Nós estamos passando por um grande ciclo. E que ciclo nós estamos passando? A gente já sabe. Nós estamos migrando de um planeta de transição, né? De um planeta de expiação e provas, que está no processo de transição, para um planeta em regeneração. Pronto. Esse é o processo. Estamos com o olho do furacão, estamos na transição. E o que está ocorrendo na transição? Eu passei uma outra palestra e citei, mas para quem está chegando, para quem não viu, vai ver uma coisa muito rápida, né? Nós estamos falando de tempos, períodos de tempos. E quando a gente fala de períodos de tempos, existem muitas profecias em muitas religiões ou muitos gurus, e até no meio espírita existem algumas coisinhas que as pessoas colocam assim, olha,
vai acontecer isso em tantos anos, no ano tal vai acontecer isso, no ano 2012 vai acabar o mundo, aí tem aquele filme 2012, era 2009, agora daqui a 100 anos, tem toda essa história sobre o tempo das coisas ocorrerem. E isso não é correto, isso não é verdadeiro. Todas as vezes que alguém coloca tempo em previsões, é um grande equívoco, porque existem mensagens de Kardec no Livro dos Médiuns, existe mensagem na Gênesis falando que previsão com data certa, isso não existe de espírito sério, não existe. Né? Por quê? Porque o tempo ele tem duas maneiras de você olhar para o tempo. Uma é o cronos, do grego, né? Cronos, aí você pensa em cronômetro. É o tempo que o homem usa para medir, né, a passagem do tempo. E as ocorrências, o ano, os dias, horas, segundos, esse é o chamado cronos. Existe um outro tempo que não é medido como cronos, é o kairos. E aí eles falam, esse é o tempo de Deus. Não tem passado, nem presente, nem futuro. Não se conta o tempo. São as circunstâncias, são os movimentos. Então, nós estamos vivendo uma era de transição, prevista por Jesus. Essa era de transição nos levará a ser um planeta em regeneração. As pessoas que aqui estão poderão ficar ou poderão não, por várias razões. Né? Nós não vamos tratar disso aqui, que isso é uma outra palestra. Mas o que a gente quer colocar é que se esse processo, olha, vai levar 100 anos, vai levar 200, vai levar 50, não importa. Para Deus isso é indiferente. O fato é que as circunstâncias, a ajuda espiritual, os movimentos que os espíritos fazem a coisa ocorrer, elas vão ocorrer. Elas vão ocorrer. Como diz o outro, com o homem ou sem o homem. É claro que é melhor conosco, né? Mas elas vão ocorrer. Ah, mas então deve levar uns 100 anos, mas a gente precisa de ajuda para... está piorando o negócio. Não, vamos mandar ajuda. As circunstâncias vão se alterando e as ajudas vão chegando para que as coisas funcionem. Então, se a gente olhar a questão do tempo, a gente não tem que se preocupar com essas condições que as pessoas falam, tantos anos, daqui a 75, esquece isso. Espíritos sérios não fazem esse tipo de previsão, porque eles, se fizerem, estão equivocados. Porque o tempo de Deus não é cronos, é kairos. Né? E para Deus não importa, vai ser daqui 10 anos, 50 anos, isso não faz diferença. O que importa é qualidade, pensa na qualidade. Em quantos estão melhorando, quantos estão aprendendo, quanto o planeta está sendo melhor, quantos estão se salvando, vamos dizer assim, né? É isso que importa. É isso que importa dentro da lei de Deus. Né? Então, mas eu estou falando da transição e a gente tem que entender o seguinte, a gente já mostrou aí para vocês, eu vou fazer um resumo rápido, que o mundo ele tem um crescimento populacional. Né? Se você olhar no lado passado, você vai vendo que tem um crescimento populacional. E esse crescimento ele vem acontecendo de uma forma razoável, em torno de 20%, 30%, às vezes 35%, às vezes 29%. Então, do ano 1700, 1800, 1900, ano 2000, você vai vendo que o crescimento segue uma ordem natural, ele não tem nada abrupto acontecendo. Só que ocorre uma coisa interessante. Se você olhar de 1700 para cá, a cada 100 anos, de 1700 para 1800, 1800 para 1900, você vai ver que ele cresceu 30, 29 quantidade de pessoas no mundo. Só que em 1950 até 2024, que só tem 70 anos, ele cresceu 330%. Nós saímos de 2 bilhões e meio de habitantes em 1950, 2 bilhões e meio, para 8,1, 8,2 bilhões em 2024. Que crescimento é esse? De onde veio esse monte de gente? De onde veio isso tudo? Esse é o processo que está acontecendo da transição. Se você pega alguns livros de Hermance Dufour, de outros, né, do Eurípides Bassanufo e outros mais, você vai ver que eles falam que de 50, 60 anos para cá, começou a acontecer uma invasão, né, vamos falar assim, a palavra invasão é eu que falo, porque, na verdade, é uma quantidade massiva de encarnações, de reencarnações na Terra. E quem são esses espíritos que reencarnaram? Quem são esses espíritos que vieram para o nosso planeta? Né? São espíritos
de situação espiritual muito difícil. Espíritos trevosos muito inferiores, né? Espíritos que foram bárbaros, cruéis, né? Eles trabalharam nas cruzadas e faziam muita maldade, crueldade. Não é só a guerra em si, era crueldade. Inquisidores que faziam crueldade. E nós estamos falando de uma quantidade grande. Hermance Dufour nos fala, Maria Modesto nos fala no livro, que está falando de bilhões. Não é mil nem milhões, é bilhões. Então, você pensa, 1950, 2,5 bilhões de habitantes. 2024, passou 70 anos, subiu 6 bilhões. E também lá na profecia de Jesus, tem ele falando que em algum momento abrirá-se as portas. E aí ele fala, o Satanás virá lá no Apocalipse de João, né? Mas não é. São os espíritos realmente que não encarnavam, às vezes há milhares de anos, pela condição muito inferior, mas que agora vem ter uma última chance para eles e para nós também sermos testados. Então, eles estão aí, né? E existem 3 condições, e as condições é exatamente essa. Eles têm uma última oportunidade, eles nos testarem, porque eles vão influenciar o planeta de uma forma muito negativa, e a gente está vendo acontecer violência de graça. Se você liga a TV no YouTube, se quiser ver violência, tem demais. Violência de graça, pessoas matando por nada. Esbarrou na rua, olhou para a cara do outro, a coisa já está confusa. Corrupção e um medo generalizado. As pessoas estão tendo medo, as pessoas se protegem de uma forma assim, como se aprisionassem, põem muros altos, põe vigia, põe guarda, põe rede elétrica. E não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma análise de que mundo nós estamos vivendo. Que mundo nós estamos vivendo. Isso afeta as famílias? Claro que afeta. Isso afeta a educação, as escolas? Claro que afeta. Porque as famílias, o que acontece? Começa a se fechar. Não existe mais aquela situação que eu vivia mais de 50 anos atrás, de todo mundo sentar numa roda, conversar, tocar violão, bater papo. Isso está ficando raro. As pessoas estão se isolando por medo. Você sai na rua, você tem medo. Fecha a janela do carro, cuidado, tem alguém no semáforo. Então, essas coisas trazem para o mundo uma situação de medo, de fragilidade muito grande, pela violência que foi aberto nesse mundo, nesse período de transição, para que também testassem a nós, que, vamos dizer assim, nos falando, né, a gente se colocando já numa condição de ter uma chance de ficar em regeneração. Somos testados. As vibrações, as quedas de pensamento, pensamentos que não vinham mais começam a vir, e fustigando. Tudo isso vai acontecendo na vida de todos nós, de todos nós. Então, as famílias sofrem de uma forma muito grande devido ao medo. E nas escolas, a gente começa a perceber coisas absurdas acontecendo nas escolas. Na época que eu estudava, que chamava primário, ginasial, né, o aluno respeitava, ou tinha medo, mas, em geral, respeitava os professores. O professor chegava, o silêncio, aquilo era uma coisa assim, muito forte, né? Você tinha uns regimes mais fortes, mas funcionava. Então, os professores, aí até na minha época, quando eu era muito pequeno, até um pouco antes, mais antes, tinha até situações de professor que davam as palmatórias no aluno, coisas assim, né? E que a gente não concorda, mas de uma forma ou de outra, os alunos respeitavam os professores, respeitavam. Hoje a coisa inverteu, os alunos batem nos professores. Quantas notícias a gente está vendo aí? Não tem respeito os professores, né? Além de ter um salário ruim, ainda sofre humilhação. Isso é o quê? Isso é o momento que nós estamos vivendo de agressão gratuita. Há situações que a pessoa se sente melindrada, se sente magoada, se sente com raiva e sai agredindo. Não importa se é o professor, não importa se é o pai, não importa. São espíritos em condição muito difícil. E o Kardec, ele fala disso. Se você pegar na higiene, se você pegar lá nos livros, você vai encontrar ele falando de momentos de situação devastadoras. E ele faz até uma colocação que a gente está percebendo. Ele fala que acontecerá coisas inimagináveis, como, por exemplo, crianças suicidarem.
o suicídio aumenta, a ilusão com a vida e a desilusão, que deveria ser boa, porque a desilusão é uma coisa boa, você que sai da ilusão, mas não, a desilusão cria uma depressão e as pessoas começam a morrer. E países ricos, países como a Dinamarca, tem um índice de suicídio muito alto, Noruega tem um índice de suicídio muito alto. Pô, mas tem as coisas, tem tudo, está tudo ali. Não, mas não é essa a questão. O ser está vazio. O ser está vazio de afetividade. E também o Kardec fala que nesses momentos que a sociedade enfrenta essas questões assim difíceis, em geral, a sociedade tem algumas opções que costuma usar para sair disso. E ele fala que essas opções, quase todas são frágeis e são falíveis, não dão certo, e as pessoas insistem. Então ele diz assim, olha, uma delas, as pessoas percebem a violência do mundo e a coisa está ficando muito difícil e as pessoas não querem saber de violência, então algumas pessoas se unem e falam, nós temos que acabar com os violentos. Esses violentos têm que ser presos, têm que morrer, têm que ter uma pena de morte. Essas coisas a gente escuta. Só que aí, o que está o problema disso aqui? A mensagem de paz. Não esqueça que o tema da palestra é de paz. Mas esses que pensam assim também são violentos. O recurso que eles usam é igual. Ah, vamos ter pena de morte, vamos matar. Tá bom, morreu o corpo e o espírito. Como é que fica? Não adiantou, vai voltar para perturbar, vai voltar, porque a gente não cuidou. A gente não soube lidar com a situação. O mundo, não estou falando especificamente de um ou outro, mas o mundo, nós, o mundo, não soubemos lidar com a situação. Então, essa é uma atitude de fracasso e de alinhamento da violência. Isso nós temos que entender, acabei de falar. A sintonia vai puxando a gente para um determinado lado. E isso é muito perigoso, a gente tem que pensar. Se você vê uma violência e você faz uma prece, você fica com pena e você tenta ajudar, mas se na sua mente vem também uma violência contra o agressor, você também é um agressor. Tem que pensar nisso. Depois, ele fala que, nesse meio todo, espíritos desequilibrados ou falsos profetas e tudo mais vão criando seitas, alienação, e vai arrebanhando uma quantidade grande de pessoas, como se aquilo fosse a solução, como se aquilo fosse resolver o problema. Quando você, com um pouquinho de discernimento, não precisa muito analisar aquilo, você vê que as pessoas estão se emburacando, estão caindo no abismo. Isso também não resolve nada, só piora, vai piorando o mundo. Uma outra coisa são as pessoas, como eles falam aí, né, nem, todo mundo já deve falar de nem, uma coisa nem outra, não quero estudar, nem trabalhar, nem. Aqui o nem é diferente. É aquele que não se envolve. Ah, não, isso tudo é complicado, eu não quero saber, não vou me envolver com essas coisas, quero ter paz na minha vida, e é indiferente. Não vai ter paz, porque a vida vai requisitar, a vida vai colocar na tua frente os problemas para você aprender e crescer. Esse é o processo de vida. O processo de vida é aprender e crescer. Se você quer se isolar disso, só vai piorar as coisas. E tem um outro grupo, que é o grupo da oração, né? Aqueles que falam assim, não, isso tudo não tem que fazer nada disso, a gente só tem que orar, vamos fazer prece. Tudo bem, a oração e a prece é melhor do que ter violência, é melhor do que ser indiferente, né? É melhor de desejar o ódio ao outro, ok. Mas e a ação? A ação é dos espíritos? Você faz a prece para os espíritos resolver os problemas nossos? Não, não vai. Então, continue fazendo a prece é importante, mas tem que ter alguma ação de transformação. E o último, né? Que é o movimento no bem. E o movimento no bem não pode ser só no pensamento. O movimento no bem tem que ter ação. Mas são as pessoas que se comprometem no bem, com suas dificuldades, como nós temos, né? As nossas dificuldades ainda, os nossos vícios, mas estão comprometidos e ainda buscam se perseverarem. E quando você fala de perseverarem, lembra também de Jesus nesse mesmo sermão profético que ele fala, né? Ele diz assim, que haverá aqueles
que vão conturbar, vão perturbar de forma tal que muitos que estavam num caminho bom, muitos que estavam já fazendo até um pouco de caridade, vão se perturbar e também vão desistir de ver aquela situação tão difícil. É como se fosse, está tão ruim que não adianta fazer nada. Desistem. E ele fala, não. Aquele que perseverar, vencerá. Então, quando você fala aquele que perseverar, vencerá, a gente começa a entender um pouco melhor a paz do Cristo. A paz do Cristo necessita de ação, necessita de transformação. Sem a transformação interior, sem a nossa modificação interior, sem o nosso esforço de perseverança, nós não vamos nos transformar em alguém melhor. E o momento é muito crítico, porque nós estamos vivendo numa situação de muita conturbação. Então, o processo de transformação exige muito mais energia, muito mais esforço nosso. E é isso que o Cristo e que a espiritualidade espera da gente. O quê? Comprometimento. Comprometimento. Porque transformação não é só falar. Vou fazer um curso de reforma íntima. Vou fazer um curso de autoconhecimento. Fiz o curso, olha que beleza. Não. Cadê o empenho? Porque, gente, curso de autoconhecimento, curso de reforma íntima, não muda ninguém. A reforma íntima que você aprende é uma instrução. Mas se você não fizer em você, não tem. Reforma íntima é uma coisa individual de cada um que você tem que querer e ter perseverança. Tem que ter comprometimento dia a dia. O comprometimento é de cada um, dia a dia. Ninguém vai fazer para você. Nem seu protetor, nem seu anjo da guarda, nem Deus. Ninguém vai fazer. Isso é a responsabilidade. Alguém pode montar um curso maravilhoso, dar toda a instrução. Parabéns, isso é fundamental. Mas a reforma mesmo é sua. É comprometimento. Você vai fazer primeiro onde? No seu lar. Olha que beleza, no seu lar. Porque ali precisa ter ajustes, com certeza. Não existe lar que não precise. Então tem que começar por ali. E ela começa de onde? De dentro para fora. Mas também acaba acontecendo de fora para dentro, porque você vai impactar os outros e os outros vão te impactar. Então, se você pensar, hoje a gente ainda vive numa sociedade bélica, muito conturbada e violenta. Então, a paz do Cristo precisa de aprendizado. Precisa você compreender que quando é que você vai ter uma paz desse nível, uma paz tão grande? Quando você colocar de lado tudo que não é necessário. Nós precisamos descobrir qual é a razão de nós estarmos aqui. E a gente gasta quase toda a nossa energia em torno de coisas, né? Não de nós. Gastar energia dentro de nós, a gente não faz. E a gente precisa começar. Porque isso não é movimento de uma encarnação, ou 2 ou 10. É movimento de um ciclo de planeta. Para entrar num planeta de regeneração, ainda você não precisa muito. E a gente nem tem como dar muito. A gente precisa se comprometer. Se comprometer em, quando você errar, você voltar e falar, estou comprometido. Eu caí, mas eu volto para o meu compromisso. Não deixa o erro ser maior que o comprometimento. Fortaleça de novo. Vai e se comprometa com a paz do Cristo. Porque essa paz é aquela que vai trazer para todos nós a harmonia e lá na frente a felicidade. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que essa paz tão necessária nesse planeta seja feita com o nosso grãozinho de luz e de paz e de amor. Muita paz a todos.